tão insana, tão maluca, mas será que é tão boa quanto as temporadas anteriores? Hoje vamos falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy, que eu já tive a oportunidade de assistir aos 10 episódios. Obrigado, Netflix, por essa bênção. E eu quero falar pra vocês aí o que eu achei dos episódios, quero falar sobre Sparrow Academy, sobre Umbrella Academy, quero falar sobre a trama geral da temporada e como tudo isso se conecta e, claro, falar aí se eu gostei, não gostei, quais pontos são legais, quais não são tão legais. Mas já saibam que, olha, vai ser tudo sem spoiler, então pode ficar despreocupado, tá? O único spoiler que eu vou dar pra vocês é que essa temporada tá cheia de reviravoltas. Quanto mais você acha que já sabe o que vai acontecer, menos você sabe. Olha que temporada doida. Antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o like, que isso ajuda muito. Coloca nos comentários qual é o seu personagem favorito, porque eu quero muito saber. Eu vou falar aqui no vídeo qual é a minha personagem favorita ou o meu personagem favorito, então fica aí pra descobrir. E claro, também é muito importante que você se inscreva no canal pra receber meus próximos vídeos de The Umbrella Academy, porque semana que vem, meu Deus, teremos tanto vídeo de Umbrella Academy que vocês vão ficar de saco cheio. Pode apostar. A primeira coisa que eu quero falar no vídeo é uma coisa pra deixar vocês bem mais calminhos. Se você não reviu, remaratonou as temporadas anteriores, fica despreocupado, porque essa terceira temporada te posiciona bem em todos os acontecimentos necessários. E agora, falando do enredo dessa terceira temporada, a chegada da Umbrella Academy na vida da Sparrow Academy, logo no final da segunda, impacta muito no começo dessa primeira, porque é logo a primeira cena que a gente vê, e essa chegada deles causa muito alvoroço pra ambas as partes, né? E logo de começo, a gente tem uma ótima demonstração dos poderes ali da Sparrow Academy. É realmente um início bem frenético e sem tempo pra gente respirar, porque é uma cena de ação atrás da outra, todos os irmãos brigando, é uma luta bem legal. E isso é bom, principalmente porque essa nova temporada as lutas estão bem mais reduzidas, mas quando acontece uma luta, ela é bem frenética e até que agrega ali a história central. E às vezes a gente vê dinâmicas novas, porque cada luta traz uma dinâmica nova, já que são novos personagens. Então é interessante como a série consegue construir essa conexão dos personagens, tanto dos antagonistas quanto com os protagonistas. Ah, e o início dessa nova temporada não é só empolgante e frenético, como também é musical. Sim, temos um número musical. Umbrella Academy conseguiu novamente esse feito, colocar um número musical no meio de toda a doideira que vai acontecer. E aliás, é uma das minhas cenas favoritas dentre todas as temporadas, essa de número musical, porque além de ser super dançante e ter uma música que todo mundo conhece, todo mundo gosta e todo mundo dança quando ela toca, eu pelo menos me diverti enquanto tava tocando, ela ainda assim consegue ter seu propósito dentro da narrativa que ela foi incluída. Então não é uma cena aleatória, é uma cena que tem sentido pro que a gente vai ver. E aliás, cá entre nós, uma das coisas que eu adoro e todo mundo adora nessa série é a trilha sonora. Eles conseguem trazer músicas boas, colocam elas em cenas criativas e bem filmadas, e isso cria aquele boom de emoções dentro da gente. Tem uma cena em específico nessa terceira temporada, que é com o Klaus, que é o personagem mais doido e mais excêntrico da série. Nessa cena em específico, ele tá usando os poderes dele, né? Ele tá aprendendo mais a usar os poderes. E daí acontecem muitas coisas que eu não quero dar spoilers aqui, mas quando vocês verem, vocês vão entender. E essas coisas vão acontecendo, tudo é entrelaçado tão bem, a montagem da cena é tão boa, eles conseguiram construir a cena com a trilha sonora, tudo se casou tão bem no final das contas, a letra da música, a cena, ah meu Deus, é muito bom. E já eu falo mais do Klaus e dos outros personagens, tá? Dá uma seguradinha aí, porque antes a gente tem que falar da grande ameaça dessa terceira temporada, que é o Kugelblitz, um buraco negro que tá ameaçando toda a existência da humanidade, do universo, de tudo. E vocês podem pensar que ele é o centro da narrativa, que os nossos Umbrellas Academy vão ali encontrar ele, vão tentar parar ele, mas eu sinto em dizer que os personagens demoram tanto tempo pra descobrir que o Kugelblitz existe, que eu fiquei assim, ai meu Deus, ninguém descobre isso. E eu mencionei isso agora nessa parte do vídeo, porque eu preciso dizer que, diferente das outras temporadas, que todos tinham um foco e todos sabiam pra onde queriam ir, né, o qual era o grande mal que eles precisavam derrotar ou parar, enfim, nessa temporada, eles deixam os Sparrows e os Umbrellas numa guerra fria, e até demora demais pra eles se juntarem, né, assim, as coisas parecem que vão acontecer e não acontecem, parece que vão e não acontece, então é muito vai e volta nessas intrigas da Sparrow com os Umbrellas. E além dessa tal guerrinha aí, desses dois grupos, a gente também foca muito nos personagens. Essa é mais uma temporada de personagens do que do grande mal que vai destruir o universo. Essa temporada não soube mesclar muito tudo isso que ela tinha muito bem, assim como a segunda temporada, que continua sendo a minha favorita, conseguiu mesclar tão bem. Mas mesmo que a ação não esteja muito presente aqui, o desenvolvimento dos personagens é tão bem feito que finalmente a gente consegue entender algumas complexidades que ficaram deixadas de lado nas
nas 2 temporadas anteriores. Então eles se aprofundam em coisas que foram abertas na primeira temporada, tanto na segunda, e aí começam a desenrolar isso nessa terceira. E, claro, dão um descanso merecido pros personagens. Não que eles tenham um descanso maravilhoso, um descanso gigantesco, mas eles têm seus momentos de alegria, os seus momentos ali pra ficarem um pouquinho mais calmos, mais tranquilos, porque tudo aconteceu dentre a segunda e a terceira em questão de semanas. Então, tipo, toda a doideira da vida deles foi, tipo, um dia atrás do outro sem parar. E aqui eles falam, gente, a gente precisa de um descanso, sabe? E eles tiram um descanso ali. Então a gente tem algumas cenas mais felizes, mais divertidas, dançantes, diferente das temporadas anteriores, que foi frenética e frenética e frenética e frenética. Mas voltando a falar de complexidade de personagens, eu quero falar sobre cada um dos personagens da Umbrella e depois da Sparrow. E eu quero falar primeiro sobre o número 1. O Luther, que é um grandão de coração mole que ficou na Lua por muito tempo e perdeu toda a experiência de vida que ele podia ter, ficou solitário naquele lugar inabitável que é a Lua, e quando ele voltou pra Terra ele procurou acolhimento nos braços dos irmãos, mas ele não conseguiu porque muita coisa estava acontecendo. Procurou acolhimento na Alicent, porque ele sempre gostou dela, mas a Alicent já estava em outra, depois ela também na segunda temporada estava em outra, então ela nunca estava disposta a realmente ficar com o Luther. E nessa terceira, o Luther tentou fazer uma coisa diferente e olhou pra frente e falou: não vou mais olhar pra Alicent que só me desprezava, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, eu preciso me valorizar, eu preciso olhar pra mim mesmo, em vez de só ficar salvando o mundo. O 5 também faz exatamente isso, fala, ai, não aguento mais, toda hora eu tenho que salvar o mundo. Então o Luther tá querendo sair da casinha que ele foi preso há muito tempo, e toda essa angústia interna que ele sente tem muito a ver com a angústia interna que a Sloan, da Sparrow Academy, sente. Esses dois têm muito em comum e eles começam a se aproximar de uma forma ali meio enemy, sabe? Meio que de inimigos, amigos ou frenemies, né? Vamos dizer assim. E aí, quanto mais eles se aproximam, mais eles vão conversando. É muito divertida toda essa dinâmica desses dois personagens, porque ao mesmo tempo que você olha pros dois e fala, eles são muito diferentes, eles também têm muitas coisas em comum. E a relação deles é muito fofa, eles parecem dois passarinhos que permaneceram enjaulados as suas vidas inteiras dentro de uma gaiola, e agora eles aprenderam a abrir a gaiola e estão saindo pra viver uma vida livres, sabe? Livres. Eles querem amar, querem se divertir, querem fazer coisas doidas no meio do apocalipse, é isso. E foi com certeza o meu enredo favorito dessa terceira temporada. Eu nunca achei que eu ia falar isso do Luther, mas ele me surpreendeu. E a Sloan também é um amorzinho de pessoa, uma coisinha fofa. Temos também o enredo da Vanya, que se autodescobre como Victor. E ela é outra personagem que sempre vivia presa dentro de uma jaula que ela mesma criou pra si mesma. E depois da história romântica dela com a Cissy na segunda temporada, ela começou a entender mais ali as vertentes do amor, a entender mais ali quem ela é, e aí a partir disso ela se tornou o Victor nessa terceira temporada. A transição é legal, é feita de uma forma até que leve, as coisas funcionam bem, fluem bem. Cada irmão vai lidar de um jeito, né, com essa nova roupagem da Vanya, que agora é o Victor, e é interessante, é um enredo que foi bem acrescentado nessa terceira temporada. E claro que certas coisas nunca mudam, né? Pode ter mudado de Vanya pra Victor, mas continua sendo o causador de problemas, então onde Victor tá, tem problema ali acontecendo. E sem o causador de problemas não teria temporada, né? Então a gente tem que agradecer ele. E só pra deixar vocês na curiosidade, antes de eu passar pro próximo irmão, nessa terceira temporada eles resolvem o arco da Cissy e do Harlan, que foi iniciado na segunda e não teve ali um desfecho tão grande. Vocês vão ver. Agora vamos falar da minha personagem favorita. Sim, estou falando da Alicent. Ela ganha um tremendo destaque nessa terceira temporada. Os roteiristas finalmente lembraram que a Alicent tem uma filha e usaram isso pra motivar ela em algumas coisas, e também lembraram de pegar a bagagem da Alicent da segunda temporada, porque ela viveu muita coisa naquela temporada, e trazer aqui pra essa nova temporada. Então essas duas coisas acabam se tornando faíscas pra algumas situações que a Alicent vai viver nessa nova jornada. E a tadinha da Alicent tem um arco bem melancólico, porque ela quer tanto ter a vida dela antiga de volta, quer tanto sair aí do meio dessas doideiras que acontecem na família Hardreeves, mas é difícil, ela mesmo tentando, às vezes não consegue. E quanto mais obstáculos aparecem no caminho dela, mais ela se torna instável. E ela vai ali explodindo aos poucos, né? E com razão, na verdade, eu dou toda a razão pra ela. Tanto é que a gente percebe que a Alicent a cada temporada tá bem diferente. A Alicent da primeira foi diferente da Alicent da segunda, e nessa terceira ela tá completamente diferente. E eu já digo aqui que se vocês passaram pano pra Wanda e Multiverso da Loucura, vocês provavelmente vão passar pano pra Alicent nessa temporada. Agora falando do Diego. Plá, 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 faquinhas, faquinhas. Diego, eu adoro ele. Ele continua sendo o meu terceiro irmão favorito, nada mudou nessa terceira temporada quanto ao meu ranking de irmãos favoritos. E o enredo dele tem uma nova adição que incendeia ali
toda a trama que ele vai viver, mas eu também senti que essa temporada conseguiu pegar o Diego pra colocar ele com os irmãos, então a gente vê ele muito com cada um dos irmãos. É legal isso, porque ele é mais ou menos o ponto fixo pra tudo que tá acontecendo. E ele também é bem neutro nas situações, né? Eu gosto muito disso nele. Porém, teve um ponto nessa temporada que ele começou a se reaproximar da Layla por alguns motivos que eu não posso dizer aqui, mas quando ele começou a fazer isso, o enredo dele se intensificou, já que esses dois têm uma química ótima. Não tem muito o que eu comentar do Diego sem spoilers, então vai ficar pro próximo vídeo, mas saibam que ele tá incrível. Já esperem cenas hilárias, cenas dançantes, já esperem ele lutando com Christopher, que é o cubo da Sparrow Academy. Essa luta é, sem sombra de dúvidas, é muito doida e sem sentido, e sei lá, vocês vão se divertir. É uma luta que até os próprios outros irmãos que estão olhando ficou tipo, what? O único ponto negativo pra mim foi a adição de um novo personagem que tá conectado no enredo do Diego, que é o Stanley, esse personagem. Eita, menino chato, eita, menino irritante, meu Deus. Eu já detestava o personagem desse ator em Euphoria, e aqui em Umbrella não foi diferente. Menino mal criado, uma praga, sabe? Uma praga. Parecia um parasita que nunca desgrudava e nunca sumia. Até o Diego brigava às vezes com ele e eu ficava, isso Diego, briga, põe ordem nessa criança. E chegamos agora no meu segundo personagem favorito, que é o 5. O único sensato dentre todos os irmãos. Ele é o único irmão que tá realmente interessado em parar o Kugel Blitz. Se vocês notarem, ele é a pessoa que tá procurando as pistas, a pessoa que tá sempre um passo à frente, a pessoa que sempre tá lá pra impedir alguma loucura muito grande, porque loucura sempre vai acontecer, mas se for muito grande, ele tá lá pra falar, opa! O desenrolar do enredo do 5 tá muito igual às temporadas anteriores, ele continua ali na postura, continua sempre sério, então é um personagem que sempre tá na mesma linha narrativa e eu gosto disso. O ator é muito bom, o Aidan, eu gosto muito dele e ele entrega uma performance digna, por isso que a gente sempre considera um 5 personagem ótimo, porque além de bem escrito, o ator é muito carismático, então a gente consegue se conectar muito com ele. E por incrível que pareça, eu não sabia que eu precisava ver 5 e Layla juntos, mas eu vi e gostei de ver isso, então a dinâmica dos dois foi legal. E eles até formam uma dupla habilidosa, se você for parar pra pensar, e a Layla zoando o jeitão do 5 é maravilhoso, então rende algumas cenas hilárias também. Mas era isso que eu tinha pra falar do 5 e agora vamos falar do Klaus, o nosso irmão que ganhou profundidade nessa temporada. Não que nas outras ele não tenha ganhado, mas nessa temporada o foco foi em resolver problemas do passado. Dead in Shoes. Sabe os probleminhas que a gente viu ali sendo abordados na primeira temporada? Com Reginald Hargreaves? Então, esses problemas acabam ganhando forma nessa nova temporada, graças ao novo Hargreaves que tá aqui da Sparrow Academy. Então, o Klaus vai até esse Hargreaves e busca um colo, né? Porque o Klaus é carente, gente. E esses dois acabam ganhando ali um enredo que é um pouco inesperado até certo ponto, eu não vou contar aqui pra vocês qual é, mas esse enredo é muito focado, destinado a desenvolver o Klaus como personagem ali da Umbrella Academy, então assim, a gente acaba desenvolvendo mais os poderes dele, descobrindo mais ali um pouco sobre o porquê que ele é desse jeito, então isso ganha forma e é legal, porque é um personagem que geralmente a gente ficava se questionando por que ele é assim, e aqui a gente descobre mais. E a performance do ator que interpreta o Klaus sempre é ótima e sempre atinge ao ápice de tudo. As músicas que são a trilha sonora pra doideira que acontece nas situações desse personagem também são ótimas. E ele tem uma dinâmica legal com o 5, que é um personagem que eu gosto muito de ver esses dois juntos. E também com o Ben, porém esse Ben dessa nova temporada não é igual o Ben que ele gostava, então é um pouquinho diferente, sabe? Mas até que quando acontece uma dinâmica, é uma coisa interessante. Ah, e já que eu falei do Hargreaves, ele ganha aqui um desenrolar das coisas que a gente viu na segunda temporada, que se vocês não lembram, procurem lembrar, porque é importante. E lembra que eu disse que temos participações especiais nessa temporada? Então, uma delas é a do Pogo, eu acho que todo mundo já sabia que o Pogo voltaria, e ele volta numa cena tipo, meia morninha, sabe? Não é uma coisa grandiosa, mas até que faz sentido pro que tá acontecendo. Também vemos a Grace, gente, a mãe que o Diego amava e sofreu depois da morte lá na primeira temporada. Ela era um robô, né? Aqui continua sendo. Mas a mãe tem um papel de destaque, um papel relevante. Eu não achei que ela ia ser tão relevante quanto ela é. Então, quando vocês verem a mãe, vocês vão entender logo no primeiro episódio qual a relevância dela pro que vai acontecer. E é legal, é uma coisa que acaba sendo engraçada por alguns momentos, estranha em outros, mas tem um desfecho interessante. E uma antiga conhecida do 5, da primeira temporada, também retorna. Vou deixar vocês no mistério. Quem souber, coloca no comentário. Vocês sabem quem é.
que retorna. E temos um personagem novo também, que é o Lester Pocket, que é misterioso, e eu vou deixar vocês ainda no mistério, só vou falar que ele vai aparecer nessa temporada, ele tem uma certa relevância em um certo momento aí, mas não vou contar pra vocês, porque é um mistério legal pra vocês descobrirem. Então é isso. Bora falar da Sparrow Academy, que não tem um enredo tão grandioso quanto eu esperava, mas ainda assim eles encontram momentos pontuais pra se tornarem um destaque. Tanto é que a série coloca até algumas cenas bem gratuitas da Sparrow pra eles terem ali o seu momento, né? Tanto pra se apresentarem, pra gente conhecer um pouco de cada um deles, quanto também pra gente ver eles usando seus poderes, porque é uma coisa que nós queremos, né? Ver os poderes. Então tem cenas ali que eles colocam esses personagens, tanto pra gente ver lutando, que são cenas legais, tem alguns flashbacks que mostram um pouco do passado da Sparrow, também temos momentos atualmente onde a gente descobre um pouco dos conflitos entre esses irmãos, já que a Sparrow, mesmo que seja muito centrada e eles trabalhem muito em equipe, eles não são uma família, assim como os Hargreaves, que são uma família. Todos eles ali podem não ser a melhor equipe do mundo, mas eles se consideram família, e isso é legal. A diferença desses dois times é muito gritante por causa disso. Esse é o grande ponto que a gente acaba desenrolando na temporada. Se alguém morre na Sparrow, ninguém fala nada. Se alguém morre na Umbrella, todo mundo chora, todo mundo sente o momento, entendeu? Então tem muito isso. A Sparrow são ali colegas de trabalho, ponto. A Umbrella são família. E dentro da Sparrow, além da Sloan, que eu já mencionei ali, que vai ter um enredo legalzinho, a gente também tem o Ben, que é o personagem que, na minha perspectiva, ganhou bastante destaque, já que a gente já conhecia uma versão dele, então eles apresentaram uma outra versão aqui. E ele vai te fazer passar um pouquinho de raiva, mas tem um ponto que você vai conhecendo melhor ele, até entende um pouco das angústias dele. E só pra complementar tudo isso que eu disse, o Hotel Obsidian é um cenário muito importante pra essa nova temporada, tanto é que eu até considero ele como um personagem, principalmente porque ele até ganha uma história de origem, é muito legal. E não só o hotel é legal por fazer parte dessa história, como também ele é muito lindo. Todo o design de produção desse hotel, toda a construção dos mínimos detalhes, ele era muito detalhado. Tudo é muito bem feito e te traz uma sensação que é um hotel de verdade, mesmo sendo um cenário. Ele tem 2 andares, você acaba notando isso. Os 2 andares são muito bem utilizados em algumas cenas que tem ali dentro, tanto cenas ali de reunião dos personagens, ou alguma luta, ou alguma coisa assim. Vocês vão ver quando vocês estiverem assistindo a temporada. Também temos corredores que acabam às vezes se tornando assustadores ou parecendo um labirinto. Isso também é interessante para algumas cenas que acontecem aí à medida que a temporada vai avançando. Tem um quarto todo rosa que acontece algumas coisas muito doidas e acaba se tornando point para 2 personagens em questão. Quando vocês assistirem, vocês vão ver. E esse quarto rosa, ao mesmo tempo que é bem excêntrico, ele contrasta muito com toda a coisa doida do hotel ali, né? Porque, gente, é um quarto rosa dentro de um hotel quase que todo escuro. Então é interessante. Também temos o banheiro, que é um point ali onde tem 2 lutas muito bem coreografadas e ele é todo verde, esse banheiro. É uma vibe muito estranha, tipo, sei lá, todo esse hotel é bem doido, passa uma vibe dos anos 80, mas é instigante, vocês vão gostar. Concluo esse vídeo dizendo que essa nova temporada de The Umbrella Academy é legal, mas ao mesmo tempo ela tem seus problemas, como por exemplo, perder o ritmo no episódio 5, 6 e 7. São episódios que tem coisas ali desnecessárias acontecendo, ou coisas que estão só ali pra acontecer, pra complementar certa outra coisa que aconteceu antes. Então acaba ali que são episódios de conexão que enchem linguiça mais do que realmente agregam na história. E daí o ritmo só volta a acontecer a partir da metade do 8º episódio. O 9º e o 10º são maravilhosos, assim como os 3 primeiros, que são incríveis. Mas você vai notando que é uma temporada que facilmente poderia ter 7 episódios em vez de ter 10. Porém, ao mesmo tempo que você nota que a temporada tem uma falta de ritmo, você ainda entende que essa falta de ritmo existiu porque eles queriam trabalhar nos mínimos detalhes os personagens. Então, o desenvolvimento dos personagens acaba transformando o ritmo de alguns episódios num pouco mais denso. Então, como eu já disse, o drama tá mais presente aqui, a ação aparece pontualmente, mas quando tem cena de ação, elas são bem frenéticas. A fotografia da série é um ponto que nunca deixa a desejar. A equipe criativa sempre faz o lúdico e o exagerado se tornar necessário para contar essa história, que é repleta de conceito e de uma mitologia própria, e eu gosto muito da mitologia que a própria série constrói para si mesma. Isso é muito legal, tanto é que o final de temporada expande a mitologia. E por falar nesse
final de temporada é um final doido, doido, que vocês não esperam. Quando eu disse lá no começo do vídeo que essa temporada ia ter muita reviravolta, esperem reviravolta no final. E o mais legal é que ao mesmo tempo que esse final serve como um final de temporada pra gente ter uma nova temporada, ele ainda também serve como um final de série, pra vocês terem ideia da doideira que eles fizeram nesse final. É um final totalmente distópico que vocês nem imaginam. Eu tô doido pra essa temporada estrear, pra vocês assistirem, pra gente surtar junto nos próximos vídeos. Então comenta muito lá embaixo, faça esse vídeo engajar, porque eu quero preparar mais vídeos aqui. Quanto mais engajamento esse vídeo tiver, mais vídeos eu trago aqui de Umbrella Academy, porque eu sei que vocês estão gostando, então eu vou trazendo. Então comenta muito lá, me conta os personagens que vocês gostam de Umbrella, me conta aí o que vocês esperam dessa nova temporada. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou e se inscreve no canal do Botão Vermelho, que é muito importante. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!